E eu peço que você abra a sua Bíblia e fique de pé, por gentileza. Salmo 119. Ele falou do versículo 33 ao 40. Terça-feira a mensagem é mais apertada e o Enzo enxugou porque o tempo é mais curto, que dedicamos um tempo à oração. Mas hoje a gente vai um pouquinho além, a gente vai até o versículo 48. Salmo 119, versículos 33 até o versículo 48. (33 a 48). Salmo 119, versículos 33 a 48, diz assim a palavra do nosso Deus: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pelas veredas dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei continuamente a tua lei, para todo o sempre. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Pai Santo, Deus amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Toda a tua palavra, de Gênesis a Apocalipse, é apta, é útil para nos guiar na justiça, para corrigir os nossos caminhos. Eu te louvo por essa porção tão preciosa, o Salmo 119, em que o salmista, em forma de oração, exalta a grandeza da tua palavra. E aqui vemos casada a oração e a palavra, as escrituras e a piedade, e que assim seja nessa manhã, que sejamos despertados para uma vida mais intensa, tanto de oração, quanto de dedicação à tua palavra, e que sugere frutos na vida de cada irmão e irmã que está aqui nessa manhã, e também na vida daqueles que estão ao nosso redor, de pessoas que vamos evangelizar, de familiares, de pessoas que vamos visitar num hospital. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa as nossas vidas, visita-nos, guarda-nos. Toma os pedidos de oração do teu povo. Ora, lembra agora da Duda, filha da Isa, prima da Gilma. Toma a Duda, toma seu pai André, sua mãe Isa, Senhor, essa menina, adolescente, internada já há mais de uma semana, um problema grave de saúde que tem se arrastado. Senhor, visita essa família nesse dia, que eles provem da tua bondade, Senhor, e possam continuar sendo sustentados pelo Senhor, e que Duda seja curada e logo possa estar em casa. E abençoa-nos também, Senhor. Ser conosco nessa manhã para a honra e glória do teu nome. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, daqui a pouquinho estaremos na escola dominical, mas ainda não estamos. Mas se estivéssemos, eu perguntasse a você, o que para você é felicidade? Como você definiria? Se alguém te perguntar o que é felicidade, qual é a primeira palavra que vem à sua boca, aos seus lábios? O que, ao seu ver, na sua concepção, caracteriza uma pessoa feliz? Que você olha e fala, aquele é um homem feliz, aquela é uma mulher feliz. O que vem ao seu coração, à sua mente, quando você pensa sobre felicidade e sobre alguém que é feliz? E uma segunda palavra que vai nos nortear nessa manhã é liberdade. O que é liberdade para você? É podermos ir e voltar tranquilamente, livremente, o horário, no local em que quisermos. Se for, nós estamos privados de liberdade, porque no Rio de Janeiro você não pode andar em qualquer lugar, em qualquer horário. Em alguns lugares em horário nenhum, em alguns lugares só em alguns horários específicos. E se você mora em um lugar, talvez você não possa transitar por outros, né? Sabemos bem que a situação está bem crítica, mas
continuemos orando ao Senhor para que voltemos a desfrutar de mais liberdade em nossa cidade. Mas o que é liberdade, o que é felicidade para você? Fica até uma sugestão de exercício. De repente, você chegando em casa, à tarde ou durante a semana, faça essa reflexão. Até sugiro que você pegue um papelzinho, uma caneta, talvez junto com o seu cônjuge, ou você sozinho, comece a escrever. O que eu precisaria fazer? Ou eu me considero uma pessoa feliz? Por quê? Ou me considero uma pessoa feliz até certo ponto? Por que eu sou feliz e por que o que me falta para ser plenamente feliz? Ou eu não me considero uma pessoa feliz, por quê? Sugiro esse exercício, faça isso durante a semana. Talvez, se você for casado, sugiro que você faça com seus cônjuges, depois vocês troquem, ou mesmo você sozinho. Reflita sobre isso. O que significa felicidade para você? O Salmo 119, irmãos, é um salmo glorioso. Toda a palavra de Deus o é. Mas ele tem algumas características muito peculiares. Eu confesso que quando eu comecei a ler os salmos lá, muitos anos atrás, que eu vi esses nomezinhos, talvez tenha na sua Bíblia assim, Aleph, no início do salmo, aí passam 8 versículos, Bet, passam mais 8 Gimel, passam mais 8 Dalet, passam mais 8 Re. Eu cheguei a pensar, será que é quem compôs? Então, o Aleph compôs os primeiros 8, o Bet, parece Bet, né? Será que foi a irmã Bet que escreveu esses 8 versículos? Ou foi o Gimel? E aí depois vinha a saber que essas são as letras do alfabeto hebraico. Aí você tem dispostas as 22 letras do alfabeto hebraico, e esse salmo foi escrito de forma muito bela, de forma tal que no original hebraico, cada grupo desses 8 versículos é escrito, iniciado com uma dessas letras. É como se alguém escrevesse uma poesia em português, que os 8 primeiros versos começassem com a letra A, aí os 8 seguintes com a letra B, os 8 seguintes com a letra C, depois com a letra D, e assim vai. Eu conheço um casal, mas não vou falar quem é não, para não expor a família, embora eu acho que eles não vão ficar chateados não, né? Mas eu vou... Fica entre nós, que estão partindo para o 5º filho, e eles estão seguindo o Salmo 119, que é Alice, Benjamin, Clara, Diana, e agora está vindo... Bom, não vou falar não, porque senão vão entregar. Está vindo a letra E. Eu ainda não sei o nome do 5º. Mas... Se você quiser seguir o exemplo desse casal, fique à vontade. Vamos crescer e multiplicar. Mas, aqui no Salmo 119, o que foi feito foi um acróstico. Todo o Salmo foi colocado dessa forma, de forma que 8 versículos são iniciados pela mesma letra no alfabeto hebraico. Eu vou pedir a ajuda dos universitários. Está no ponto aí, Sarinha? Aí vou pedir que alguém leia aqui para a gente. Chimentes, apaga aqui, por favor. Ela vai aumentar um pouquinho? Dá para aumentar um pouquinho? O Luciano está ajeitando o óculos para ler. Lê para a gente, Luciano, por favor. Então, esse é o Salmo 119. Tá? Ali em cima você consegue ler, né? Pode deixar apagado. Salmo 119. Ali dá para a gente ler, né? E para baixo? Aí fica complicado. Mas fica... Aumenta mais um pouquinho, Sara. Só uma parte daqui, ó. Pode chegar mais para cá. Só essa parte daqui que tem... pronto, a Diná leu, ela sabe que está no Salmo 119, não sabe se está aqui. Mas está vendo essas letrinhas que estão marcadas? Esse é o trecho que a gente está meditando nessa manhã, um deles, né? E ali, aquela letrinha ali é o Re, que é uma letra do hebraico, e cada verso começa com essa letra. Então há uma beleza nesse salmo. Obrigado, Sara. Há uma beleza nesse salmo que na língua portuguesa acaba se perdendo, que ia ser muito difícil traduzir o salmo fazendo o mesmo acróstico em português. Mas além dele ser um salmo muito bonito e um salmo que exalta a grandeza da palavra de Deus escrita em forma de oração, ele tem muitas coisas para nos ensinar. Daria para a gente fazer uma série de mensagens. São 8 versículos, porque são 22 letras, 8 vezes 22, 176 versículos. Por isso que o Salmo 119 tem 176 versículos. Mas o tema central que percorre esses 176 versículos é a grandeza, a majestade da palavra do nosso Deus. E eu queria chamar a sua atenção para 2 versículos. Um na parte do Re, aí talvez na sua Bíblia esteja Re, a partir do versículo 33, e um na parte do Vav, ou talvez esteja escrito Val, dos versículos 41 a 48. Primeiro ponto é o versículo 35, dentro do combo aí do Re. Versículo 35, leia em voz alta comigo. Diz assim: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro... Então ele começa a nos dar uma dica sobre como respondermos a primeira das 2 perguntas que eu fiz. E mais à frente o versículo 45, dentro do pacotinho do Vav. 45. Andarei
Peraí, todos juntos. De novo, 45. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Então, nessas duas porções do Salmo 119, nós vemos uma indicação, à luz das Escrituras, do que é felicidade e do que é liberdade. E aí, voltando ao exercício que eu propus no início da mensagem, fica essa dica, de repente, durante a semana, escreva num papel o que significa, o que representa felicidade para você e o que representa liberdade, e depois compare com o Salmo 119 e veja se as suas motivações, se os seus interesses, se o seu coração está de fato alinhado com a palavra de Deus, ou não, ou muito alinhado, ou pouco alinhado. Mas vamos ao Salmo, primeira parte, versículos 33 a 40, o Rê diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Curioso que ele fala que assim, é uma vereda. Vereda é o que? É um caminho. Então ele fala, há um caminho que os teus mandamentos nos conduzem, e nesse caminho eu encontro felicidade. Irmãos, normalmente quando a gente pensa em mandamento, em ordens, em coisas que Deus manda, ou alguém manda para nós, normalmente soa como algo pesado. Mas aqui o salmista apresenta os mandamentos de Deus como uma vereda que produz felicidade. Quando os nossos olhos se abrem para isso, é uma grande bem-aventurança. Nós podemos olhar para a Bíblia e não olhar como um monte de regras de faça isso, faça aquilo, pode isso, como não pode aquilo, mas um guia que o próprio Criador deixou à nossa disposição por seu amor e sua graça para podermos crescer na graça e no conhecimento deles, encontrarmos o verdadeiro propósito para as nossas vidas, que tem a ver com a aula da EBD, fique um pouquinho conosco se você puder depois, e felicidade. E se você observar toda essa parte dos versículos 33 a 40, o salmista começa com verbos que refletem pedidos a Deus. Primeiro, 33, ensina-me, Senhor. 34, dá-me entendimento. 35, guia-me pela vereda dos teus mandamentos. Inclina o meu coração. Versículo 37, desvia os meus olhos. Versículo 38, confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. 39, afasta de mim a afronta. E aí ele conclui dizendo, eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. 8 verbos que o vivifica se apresenta 2 vezes aqui nesse pacote, do salmista orando ao Senhor. Então fica uma sugestão também de você usar esse salmo como seu guia de oração essa semana. Que façamos essa oração pedindo a Deus que nos ensine nos seus caminhos, como diz o primeiro versículo, que nos dê entendimento para guardarmos a lei de todo o coração e a cumprirmos, e nos guie pela vereda dos teus mandamentos e encontremos felicidade. Eu creio, irmãos, eu tenho os pensamentos, o pastor costuma viajar muito, né? Às vezes está fazendo uma coisa, está limpando a casa, está pagando uma conta, está na fila do banco, está dirigindo e os pensamentos voam. Mas eu creio que muitas pessoas têm a noção que a bênção de Deus se reflete em você ter coisas, ou você ter autoridade, ou você poder fazer aquilo outro, ou você ter até habilidade. Eu creio que Deus nos abençoa com várias coisas, mas eu creio que a maior bênção que Deus nos dá, claro, é Jesus Cristo, a salvação sem dúvida, mas estou falando na parte da salvação, a maior bênção que Deus nos dá é ter prazer nas coisas que glorificam a Deus. Se você entender isso, talvez a sua mente mude e as suas prioridades mudem em muitos aspectos. Porque você vai olhar alguém rico, fazendo tudo o que quer, tendo dinheiro que todo mundo, gastando o que tem, às vezes o que não tem, mostrando nas redes sociais coisas que talvez não sejam verdade, mas querendo aparecer para o outro. E talvez ao invés de você olhar para ele como alguém que você cobiça, se eu tivesse essa vida, se eu tivesse esse dinheiro, se eu tivesse esse casamento, se eu tivesse essa situação, se eu tivesse esses filhos, se eu tivesse esse carro, se eu tivesse essa casa, você olhe com outros olhos e fale, eu não sei como é o coração dele, eu sei que o meu coração tem alegria, porque eu amo as coisas que Deus ama. Atribuem a Agostinho de Hipona uma frase que diz o seguinte, ame a Deus e faça o que você quiser. Se você amar a Deus, você é livre para fazer o que você quiser. Por quê? Você vai fazer só coisas que glorificam ao nome do seu amado. Então, irmãos, eu creio que uma grande bênção que Deus concede é você amar aquilo que glorifica a Deus. Quando você ama a palavra de Deus, quando você ama a oração, quando você ama a comunhão, quando você ama o culto, isso é um sinal claro da bênção de Deus sobre você. Então, já há muito tempo que eu não me impressiono com alguém que mora numa grande casa, ou tem muitas posses, ou tem muitos bens, ou tem muito dinheiro, ou tem muitas conquistas nessa vida, porque isso para mim não é sinal da bênção de Deus. E a prova na Bíblia é o livro de Jó, um homem que perdeu tudo,
e foi profundamente abençoado por Deus, mesmo depois daquele sofrimento todo. Então não se iluda. A verdadeira felicidade, segundo o Salmo 119, é andarmos na vereda dos mandamentos do Senhor. E o ímpio não entende isso. Então para de invejar o ímpio, que está fora da bênção de Deus. Para de invejar aquele que tem o que você não tem. Quer dizer, que tem aquilo que você não tem, mas não tem o que você tem, que é mais importante. A bênção de Deus e o prazer naquilo que o glorifica. Então a felicidade, segundo Deus, não tange as coisas dessa vida. Não quer dizer que Deus não possa te abençoar com uma casa melhor, com um carro melhor, com uma família estruturada. Deus nos abençoa de muitas formas. Mas para de olhar para aquele que talvez tenha muita coisa nessa vida e não tenha a bênção de Deus, de ter prazer, felicidade na vereda dos mandamentos dele. Mas o salmista continua orando no versículo 36. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Irmãos, a gente vive numa sociedade consumista, uma sociedade que exalta a vaidade. Às vezes eu não tenho, né, redes sociais, vocês sabem, mas às vezes agora tem um status no WhatsApp, né? Então às vezes eu vejo pessoas postando coisas assim, cara, deixa pra lá. Não a cobiça, que seu coração não seja inclinado à cobiça. E mais importante, preste bem atenção no versículo 27, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica no teu caminho. Como eu creio que essa oração é necessária para nós. Tirar o olho da vaidade. O que é vaidade segundo a Bíblia? Não é a pessoa que se arruma muito, é coisas que passam. Esse é o conceito de vaidade, por exemplo, em Eclesiastes. A palavra hebraica lá é a palavra que é traduzida por hálito, por vapor, é coisa que... Já foi em um lugar muito frio, que você... Né, Gramado é assim, né? Priscila, Diácono Marcos, gosta muito daquela região. Lá é muito frio, então, às vezes você vai lá e faz aquela baforada e faz uma nuvenzinha, né? Um lugar muito frio é assim. A gente que é carioca e fica muito por aqui não tem muita experiência, mas quem vai para regiões mais frias, ou até no Rio de Janeiro às vezes acontece, a vaidade, segundo o autor de Eclesiastes, é isso, é aquela coisa que... Fugaz. Boa, obrigado. Rapidamente se desfaz. E ele fala, tira meus olhos da vaidade, e eu oro ao Senhor que a nossa oração nessa manhã seja essa também. Que a gente tire os olhos daquilo que passa e coloque o nosso coração naquilo que é eterno. Os mandamentos de Deus são eternos. Na vereda do Senhor há felicidade, irmãos. Eu tenho um pensamento que eu reconheço que pode até soar ou até ser egoísta mesmo. Mas eu gosto de visitar pessoas que realmente amam o Senhor. Eu tentei ir lá na Dona Creia, mas não deu. Queria muito conhecê-la, mas ela já está melhor do que a gente está lá com o Senhor. A Ana Lia me contou o testemunho da tia dela. Eu falei, eu quero ir lá visitá-la para abençoar, para levar uma palavra de consolo. Ali, tudo bem, pastor, não deu tempo. Eu falei, não deu, mas eu queria estar lá porque eu gostaria de conhecê-la em vida. Porque tem pessoas, irmãos, que a gente gosta de estar junto, porque são pessoas que estão junto com o Senhor. Não era uma mulher milionária, não era uma mulher rica, não era uma mulher conhecida na sociedade, mas era uma mulher que, pelo testemunho da sua sobrinha, eu pude perceber que era cheia de Deus, eu queria conhecê-la. Não foi possível, mas no céu, de repente, eu dou um abraço nela. Eu lembro que ontem o Diácono Marcos comentava na pregação do jejum sobre o Curupaiti, leprosário ali na Taquara. Irmãos, hoje foi maravilhoso o culto. E um dos cultos do louvor, e um dos momentos mais gloriosos que eu já experimentei adorando ao Senhor, foi num quarto que devia ter uns 8 metros quadrados, num leprosário, com uma senhora leprosa, que não demorou muito para partir, Dona Junqueira. Dona Junqueira, irmã Junqueira, acho que ela era viúva de um pastor, não é? E ela terminou seus dias no leprosário, e eu peguei um violão, todo mundo desafinado. Eu não conhecia a música que ela estava cantando, tudo fora do lugar, meus irmãos. Musicalmente foi um desastre. Mas a glória de Deus desceu sobre aquele quarto de uma forma que eu nunca mais esqueço. Tem mais de 20 anos. Eu fui com os irmãos da freguesia visitar aquele leprosário. Porque ali estava uma mulher que o coração tinha felicidade nas veredas dos caminhos do Senhor, irmãos. Abra os olhos, tira o olho daquilo que é vaidade. E aí, né, Valquito, tu vai ver se está uma pessoa dessa... Você vai para levar uma palavra de consolo, você sai cheio, porque você encontrou alguém que realmente entendeu o que é ter felicidade na vereda dos mandamentos de Deus. Isso é igual cupuaçu, irmãos. Só sabe o gosto quem já comeu. E eu tive o prazer de comer lá no Pará, Nilson. Não foi no Maranhão, não, mas foi no Pará. Que delícia. Você nunca comeu cupuaçu, fica difícil de te explicar. Mas você já comeu, você sabe o que eu estou falando. Você experimentar a presença de Deus, pode ser num leprosário com 4 pessoas, e ninguém acertando o tom da música nem o tempo.
mas você está junto com pessoas que entendem isso que o salmista falou. A felicidade, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela, na vereda dos teus mandamentos, eu encontro felicidade. Tudo nessa vida é vaidade. Quando essa chave vira, irmãos, quem experimentou? Se quiser, pergunta se você não experimentou alguém que já o fez. Versículo 38. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Então mesmo, vivendo tudo isso de bom, o salmista reconhece que certas situações o deixavam com medo. Porque enquanto estivermos nessa terra, meus irmãos, situações virão para nos afrontar, para nos fazer temer. Então não é o fato do salmista ter felicidade na vereda dos mandamentos do Senhor, que ele viveu uma vida perfeita. Ele reconhece que tinha medo, mas ele pede a Deus que a afronta seja afastada. E ele revela no versículo 40, e aí de novo vai para o coração, para o âmago da alma. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. De novo, suspirar é algo que você anela. O grande puritano Jonathan Edwards tem um livro sobre as afeições que eu quero muito ler antes de passar dessa vida para a próxima, como diz o pastor Jonas Madureira, que estava com a gente lá na oficina. E ele fala das afeições religiosas. Vamos usar uma medida de afeições, você amar a Deus, amar. Jesus não falou, ó, conheça, aprenda toda a Torá, embora isso tenha o seu valor. Ele fala, ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem, e ao próximo como a ti mesmo. E ele fala, eu suspiro pelos teus preceitos. Você tem tido esse suspiro? Você lê a Bíblia porque o pastor é chato e manda você ler a Bíblia toda hora, ou porque você é crente tem que ler a Bíblia, ou porque você suspira pela palavra de Deus. Mais uma vez falando da oficina de pregação, desculpe ser redundante, mas como foi precioso lá ter um momento de pequenos grupos, e a gente não ficou no mesmo grupo, o diácono Giovanni ficou num grupo, o Nelson ficou no outro, e eu fiquei em outro grupo, mas eles testemunharam também. A gente fica ali 1h30, debruçado sobre 2 textos das Escrituras, meditando, pastores, irmãos que pregam, e é muito bom, irmãos. Como é maravilhoso você se debruçar sobre a palavra de Deus. Você tem tido esse prazer? Se você não tem tido, permita-me te informar que há algo errado com a sua alma. Talvez você esteja com o olho muito na vaidade desse mundo. Talvez você esteja com o olho muito na prosperidade do ímpio. Talvez você esteja com o olho muito em coisas que passam. Peça a Deus nessa manhã, Senhor, me dá esse desejo. Me dá essa felicidade em andar na vereda dos teus mandamentos. Mas vem a segunda parte. Primeira é felicidade, a segunda, vocês lembram? Segunda palavra? Liberdade. Versículo 45 diz, andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Esse é um dos versículos que parece mais contraditório da Bíblia. Que as pessoas pensam, se eu conhecer a Bíblia, se eu ler a Bíblia e aprender o que Deus manda, eu vou ficar preso. Já viu alguém falar assim, você vai pegar isso todo domingo? Você chega 8 horas da manhã para ensaiar? Você chega 8h30 para preparar o culto? Você fica depois limpando banheiro? Você está preso a isso. Mas o que ele diz assim, a liberdade ao buscar os preceitos de Deus, irmãos. Deus permitindo, em breve, eu queria ter começado já, mas não foi possível ainda. Estou devendo a Úrsula e a Nathalie, mas eu vou chegar lá. A gente vai começar uma série de pregações à noite sobre Provérbios. E Provérbios 2 fala sobre isso, você buscar sabedoria como alguém que busca ouro, prata, com esforço, irmão. E aí você vai descobrir coisas maravilhosas. Esse salmista entendeu. Mas vamos ao início da parte do Vav, do 41 ao 48. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. De novo, o salmista está falando da palavra em forma de oração. Então saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Voltando fazendo spoiler da pregação, não da noite, porque hoje não vai ter culto à noite, excepcionalmente, mas que irei iniciar, se Deus permitir, como a gente carece de sabedoria. E uma coisa que nós carecemos muito é de sabedoria, às vezes, de responder a quem nos afronta, que é o que ele está falando aqui. Saberei responder aos que me insultam. E às vezes a sabedoria está em não falar nada ou falar bem pouco. Nós somos uma geração muito acelerada, a gente quer ter resposta para tudo e às vezes a melhor resposta é não dar resposta. E ele pede a Deus, saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. E continua, não tire jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado os teus juízos. Mas eu te pergunto, como é que Deus não vai tirar da sua boca a palavra da verdade se ela não estiver no seu coração? A palavra da verdade estará nos seus lábios se ela estiver no seu coração e na sua mente. Se você não lê, não medita, não aprende a palavra de Deus, desculpa, essa oração não é para você. Porque ele não pode falar, não tire jamais de minha boca a palavra da verdade, se ela nunca está na sua boca. Se ela nunca está diante dos seus olhos.
e se ela nunca está no seu coração? Então é como se Deus falasse assim, não tires da minha boca, mas ela não está na tua boca. Vou tirar o quê? Não tem nada aí. Mas se buscamos a Deus, oramos ao Senhor, nos enchemos da sua palavra, podemos orar assim: não tire jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. E ele diz assim: observarei continuamente a sua lei para todo sempre. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. E aí ele fala, também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Citando novamente a pregação do diácono Marcos ontem no jejum, ele falou da pesca milagrosa, quando Jesus manda que eles lançassem a rede mais fundo. Lucas 5, né, Marquinhos? E quando Pedro vê aquele monte de peixe, ele, pescador experiente, passou a noite toda, não arrumou nada. Por uma palavra que Jesus deu, ele pescou uma quantidade absurda de peixe. Aí ele chega para Jesus e fala assim: retira de mim porque eu sou pecador. E Jesus fala para ele: de agora em diante serás pescador de homens. Então, ele falava da importância, e logo depois aparece um homem coberto de lepra, que vai até Jesus, Jesus toca nele, aquele homem é curado. Eles não podiam ser tocados, ele é tocado, e ao invés de Jesus pegar a lepra, aquele homem recebe a cura da sua lepra. E aí o diácono Marcos falava, entre outras coisas, da importância da gente evangelizar, irmãos. Mas como é que a gente evangelizar se a gente não tem o que falar? Simplesmente dar um abraço, falar: Jesus te ama, você é muito bom, muito... Cuidado, que se ao fazer isso, você pode estar ratificando uma vida errada. A pessoa está fazendo tudo errado. Aí você abraça ela e fala: Jesus te ama, você, Deus é bom. Estava ouvindo uma música esses dias com as crianças, que eles botaram lá de criancinha. E aí ficaram cantando, eu deixei rolar. Mas a música era muito ruim, irmãos. Que fala, não sei o que Deus... não sei o que faz, alguma coisa tipo, Deus gosta de você. Eu falei: mas Deus não gosta de todo mundo, não. Pessoa que está deliberadamente em pecado, afrontando a Deus, ela está afrontando a Deus. Lá em Efésios 2 fala que éramos... Eu falei: que música ruim, mas tudo bem. Na igreja não vai cantar isso não, mas na casa deixa eles cantar um pouquinho, daqui a pouco a gente desvirtua, tira essa do hall, do repertório e bota uma melhor. E aí você abraça a pessoa e fala: você é tão bom, tão legal, você é tão gente boa, você é tão... Cuidado. Você pode estar... então, esse cara é da igreja, esse cara é de homem, essa é menina, uma mulher de Deus. Está falando que eu sou bom, que eu sou maravilhoso, que Deus me ama do jeito que eu sou. Então, beleza, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, está tudo certo. Cuidado. Agora, se conhecemos a palavra de Deus, poderemos falar o que ele diz aqui no versículo 46. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Isso é liberdade segundo as Escrituras. Irmãos. Amar aquilo que Deus ama. Então, sugiro esse exercício essa semana. O que é felicidade para você? Se quiser vir conversar depois comigo, vou ter muita alegria a gente trocar ideias. Mas não para você me dar feedback. Mas se você quiser, estou à disposição. Mas, faça essa reflexão. O que é felicidade para você? Quer uma dica? Pense em coisas que, na sua opinião, você não viveria sem. Primeira dica. Eu não viveria sem... Aí talvez aponte onde está o seu coração. E Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Não é o coração o tesouro, porque o tesouro carrega o coração junto. Aquilo que é mais importante para nós é onde colocamos o nosso tesouro. Não que a gente não possa amar outras coisas, amar a família, amar até uma profissão, amar coisas que você faz, amar uma comida que você faz para a sua família. Faça com alegria, mas onde está o maior amor, o afeto da sua alma? Felicidade, segundo as Escrituras, está ligado a amar aquilo que Deus ama. E bênção, para mim, segundo as Escrituras, é Deus nos mover nas veredas dos seus mandamentos, nos fazer amar aquilo que rende glórias a Ele. E não olhar para a vaidade dessa vida. E liberdade é andar nos preceitos de Deus. E ter paz, irmãos. Como é bom você bater a cabeça no travesseiro e ter paz. Estou dizendo que tem gente que demora para dormir, tem gente que é como eu e o salmista, né? Logo, em paz me deito e logo pego no sono. Mas tem gente que demora um pouquinho mais. Não estou falando isso, estou falando de você ter peso na consciência, você não ter paz no seu coração. Eu estou em paz, eu estou livre. Eu não devo nada a ninguém. Eu não mandei letra para alguém, pessoalmente ou na internet, e agora não sei o que estão pensando de mim. Se alguém quiser pensar alguma coisa de mim, eu estou livre. Pode pensar o que quiser, eu estou livre. Se o outro não está, aí não é comigo. Mas eu estou livre. Quão gloriosa essa liberdade, irmãos. Quando andamos nos mandamentos do Senhor. Isso é fascinante. Mas só para a gente concluir, vai em Gálatas, porque no Novo Testamento a gente também... Deixa marcado aí o Salmo 119.
Gálatas 5. Porque aqui fala de uma liberdade ainda maior do que a que o salmista testifica. Gálatas 5. Versículo 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não submetam de novo a jugo de escravidão. O que o Paulo está escrevendo aqui aos irmãos da Galácia? Eles estavam se sujeitando a mandamentos da tradição judaica e mesmo voltando a práticas da lei de Moisés que já tinham sido cumpridas em Cristo. Ele fala: Jesus te libertou disso. Não submeta de novo a jugo de escravidão. E mais à frente, no versículo 12, ele diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo versículo 12? Amor, 13, desculpa. Peraí, gente, eu falei 12 é 13. De novo. 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas vocês ficam mordendo e devorando. Paulo usa uma palavra bem agressiva aqui. Até mais do que foi traduzido. E devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. E aí Paulo aqui está falando de problemas que estavam acontecendo na igreja entre os irmãos. Então, você tem liberdade não para dar ocasião à carne, mas para amar o próximo como a si mesmo. Irmão, quando a gente é livre para amar, isso é maravilhoso. Quando a gente conhece a palavra de Deus, conhece os mandamentos, o Espírito Santo age em nosso coração, e nós nos dedicamos a Deus em oração, nós conseguimos amar o próximo como a nós mesmos. Porque nós enxergamos que o próximo foi feito à imagem e semelhança de Deus, e enxergamos que nós fomos maculados pela queda também. Então a gente segura um pouco a mão antes de atacar o outro, porque a gente vê que também somos pecadores. E um versículo muito conhecido, João 8, vai comigo lá. E não tem nada a ver com política. João 8, 32. Vou ler o 31 e o 32. João 8, 31 em diante diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Versículo 36, o escravo não fica para sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Agora o 36, se pois o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Há uma liberdade proposta para nós, irmãos, maior do que qualquer coisa que essa vida possa oferecer. E aí, para concluir, o que é felicidade e o que é liberdade para você? Reflita sobre isso. Leia novamente esses textos. E voltando ao Salmo 119, irmãos, que salmo belo. Eu li 2 trechinhos. Tem 22 iguais a isso. Então tem muita riqueza aqui para a gente refletir. Mas aí você pensa, um salmo escrito dessa forma que nós vimos aqui. A arte, a beleza, ornamentada com esse detalhe do acróstico, das letras. Tantas palavras profundas. Em oração, talvez você pense assim, como é que termina esse salmo? Que a gente tem a expectativa de ir crescendo, né? Então, deve terminar de forma gloriosa. Igual algumas músicas a gente terminou aqui, né? Pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Aquela coisa grandiosa. O salmo vai terminar glorioso, gigantesco. À luz de tudo que vimos aqui, não vimos tudo, né? Do pouquinho que vemos, e à luz de tudo que você pode ler em todo o Salmo 119, esse salmo tem que terminar muito lá em cima. Mas como ele termina? Vamos lá, finalzinho do salmo. Versículo 174. Aí está assim, ó. Anseio pela tua salvação, Senhor. A tua lei é o meu prazer. Coisa linda. O salmista continua confessando o seu prazer na lei do Senhor. E ora, que eu possa viver para te louvar e que os teus juízos me ajudem. Uma petição ao Senhor que o ajude com os seus mandamentos. E agora, para fechar com chave de ouro, leia comigo 176. Ando errante como ovelha perdida. Procuro o teu servo.
pois não me esqueço. Acharam estranho? O salmo veio crescendo, né? Chega no final, com tudo isso, ama a tua lei, encontro nela felicidade, encontro nela liberdade. Termina o salmo como ovelha perdida. Espera aí, ando errante. Está errado aqui, Ximene. Corrija, ensina lá o salmista, que eu acho que ele errou o final do salmo. Ando errante como ovelha perdida, procura o teu servo, pois não esqueço os teus mandamentos. Parece que está faltando alguma coisa. Mas o salmo acaba aqui, tá? O salmo acabou. Está faltando alguma coisa? Sim, irmãos. Está faltando alguma coisa. A mesma coisa que falta em todos os outros salmos. A mesma coisa que falta em todos os outros livros poéticos. A mesma coisa que falta em todos os livros proféticos. A mesma coisa que falta em toda a Torá. Que isso, pastor? Vai falar heresia? Ó, vou entregar minha carteirinha de membro que a gente não tem, mas eu vou sair daqui. Falta a consumação de tudo isso. Mas para nós já não falta. Que todo o Antigo Testamento aponta para a pessoa, para a obra de Jesus Cristo. Então, com tudo isso, o salmista está falando: Senhor, falei isso tudo, mas eu me sinto como uma ovelha perdida, venha ao meu encontro. E sabe o que Deus faz? Ele responde essa oração do salmista e também responde a oração do profeta Isaías, Isaías 64, que fala assim: tomara fendessem os céus. Deus fende os céus. E Deus envia o seu Filho. Todo o Antigo Testamento gera uma expectativa de conclusão. É um 7 sustenido 9, Anderson, o acorde alterado. Está esperando resolver e não resolve. Quem é músico entendeu. Porque a resolução se dá lá na frente, quando o verbo se fez carne. Então o salmista ora: vem ao meu encontro, porque eu ando errante como ovelha perdida. Isaías fala: Isaías 64, tomara fendessem os céus. E o que Deus faz? Deus vem ao encontro. Deus fende os céus. Jesus assume a forma humana, semelhança de servo, e vem nos salvar. Então, o que você vai participar agora, a ceia do Senhor, é algo glorioso. É algo que nos mostra que nós conhecemos o que veio depois dessa história. E nós podemos enxergar, olhando para trás, o que eles enxergavam olhando para frente: a vinda do Messias para nos salvar. E em Cristo, como ali em Gálatas e em João, nós encontramos verdadeira felicidade e verdadeira liberdade. O Salmo não tem valor? Tem todo o valor do mundo. Nós precisamos olhar para o Antigo Testamento como uma sombra que apontava um sinal para aquele que cumpriu todas as profecias. Então o salmista fala: vem ao meu encontro que eu ando como ovelha desgarrada, e Deus vem. Mas Deus não envia ninguém menos que o seu próprio Filho, Deus encarnado, Deus Emanuel, para me salvar e para salvar você. Então, meus irmãos, com todo o cuidado que devo ter para falar isso, nós estamos numa condição melhor do que o salmista. Aquilo que para o salmista era sombra, aquilo que para o salmista era expectativa, para nós é realidade. Jesus Cristo veio, Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e nele encontramos plena felicidade e plena liberdade. Ele nos deixou esse sacramento para celebrarmos com o coração contrito, porque éramos sim como o salmista, ovelhas perdidas, errantes, mas Ele veio a nós, Ele nos amou. E a ceia do Senhor nos lembra disso, que somos pecadores. Porque se não fôssemos pecadores, não precisaria o corpo de Jesus ser moído na cruz, não precisaria seu sangue todo ser derramado. Mas porque somos pecadores, falhos, cada um de nós aqui, nenhum escapa dessa sentença. Precisou que o Filho de Deus viesse e morresse em nosso lugar. Então participemos do sacramento com alegria, com coração contrito e com gratidão a Deus. Porque, como salmista, nós poderíamos orar: sou como ovelha perdida. Apesar disso tudo que falei em 175 versículos para trás, vem, Senhor. Mas Ele veio.